Olá, estamos de volta aqui no canal U-Termo, hoje com a aula de número 2 do curso de Termodinâmica 2. E essa aula é intitulada As Equações de Clapeyron e Clausius-Clapeyron. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Então, nessa aula, nós vamos aprender a escrever a equação de Clapeyron e usá-la para uma substância pura no equilíbrio de fases. Nós também vamos obter a equação de Clausius-Clapeyron para substâncias puras na condição de equilíbrio líquido-vapor e relacionar a equação de Clausius-Clapeyron com a equação de Antoine. Então, na primeira parte desta aula, nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Benoît Paul Émile Clapeyron viveu entre 1799 e 1864, e ele, junto com Carnot e Clausius, revolucionaram a ciência francesa, principalmente nos estudos na época da Revolução Industrial, justamente porque eram estudos importantes para a época. Lembre-se que na primeira Revolução Industrial nós tínhamos as máquinas movidas a carvão e nós tínhamos o vapor movimentando diversas engrenagens. Então, saber propriedades relacionadas ao equilíbrio líquido-vapor da água foram fundamentais para aquela época. Começando a aula, nós vamos ver que na disciplina de Termodinâmica 1 e nas aulas anteriores a essa, você já foi apresentado a esse diagrama, que é o diagrama PT para uma substância pura. Lembre-se que o diagrama possui 3 diferentes regiões identificadas pelos estados de agregação da matéria. Então, nós temos a região sólida, a região líquida e a região vapor. E cada uma dessas áreas é delimitada por uma curva de coexistência de fases. Nesta aula, nós já vimos que quando nós caminhamos por cada uma dessas curvas, seja a curva de sublimação, seja a curva de fusão, ou seja a curva de vaporização, essa condição do equilíbrio de fases deve ser obedecida, ou seja, a energia de Gibbs molar de uma espécie pura na fase alfa tem que ser igual à da mesma espécie em outra fase. O objetivo dessa primeira parte da aula é propor uma expressão que relacione a pressão em que duas fases coexistem com a temperatura do sistema. Lembre-se, nós estamos tratando de um conhecimento que foi estudado durante a primeira Revolução Industrial e muitos dos cientistas gostariam de relacionar propriedades como pressão e temperatura para substâncias puras, em especial para a água. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Eu gostaria de começar a explicação com relação à equação de Clapeyron, reforçando uma informação que nós vimos sobre o equilíbrio de fases. Observe o gráfico que é apresentado à esquerda na sua tela. Esse gráfico ele tem no eixo Y a energia de Gibbs molar, no eixo X a gente tem temperatura e no eixo Z a gente tem pressão. O que esse gráfico quer mostrar para a gente é o seguinte: existem diversas combinações de pressão e temperatura onde duas fases coexistem em equilíbrio. Se você observar aqui, nós temos 2 planos. Nós temos um plano que é o plano alfa e o plano beta. E você pode perceber que cada um desses planos corresponde a uma fase ocupada por uma substância pura. Então, a gente poderia pensar em líquido-vapor, sólido-líquido. O detalhe aqui que eu quero mostrar refere-se a que combinações de diferentes valores de pressão e temperatura dão valores diferentes de energia de Gibbs. E aí, se nós juntarmos essas informações, a gente tem um plano de energia de Gibbs para a fase alfa e um plano de energia de Gibbs para a fase beta. E perceba um detalhe interessante, que esses 2 planos eles se interceptam. E a interseção entre 2 planos é uma linha. Essa linha que a gente vê aqui é a linha de coexistência de fases. Então, se você pensar,
existem diversas combinações de pressão e temperatura, onde a energia de Gibbs molar da água numa determinada fase é igual à energia de Gibbs molar da água em outra fase. Agora, o que é interessante também de se observar é que condições à direita e à esquerda dessa linha de interseção dos planos mostram uma condição específica para a existência de apenas uma única fase. Veja o detalhe. Se nós analisarmos condições onde nós estamos analisando mais à esquerda, você pode perceber aqui que em determinados valores o plano beta ele fica abaixo do plano alfa. O que isso significa? Que a energia de Gibbs molar do plano beta, ou da fase beta, é menor do que a da alfa. Nessas condições, onde a gente tem apenas um plano existindo, significa que nós teremos apenas uma fase dentro do sistema. Nesse caso, a gente teria a fase beta. Quando a gente analisa à direita dessa linha de coexistência, para cá, perceba que o plano alfa, que está aqui, é ele quem tem menor energia de Gibbs. Então, a partir dessa condição, o sistema deixa de ter um equilíbrio de fases e vai possuir só a fase alfa. Então, quando nós analisamos o equilíbrio na saturação, por exemplo, o equilíbrio líquido-vapor, temperaturas abaixo da saturação possuem apenas a fase líquida, enquanto que temperaturas acima da saturação correspondem somente à fase vapor. A conclusão que tiramos deste gráfico é a seguinte. Então, por que nós temos, numa condição de 25 graus Celsius e 1 bar, somente o favorecimento da aparição de água líquida? Porque nessa condição de 25 graus Celsius e 1 bar, a energia de Gibbs molar da água líquida é menor que a do vapor e, por conseguinte, é menor que a do sólido. No ponto triplo, como nós já vimos, essas três energias devem ser iguais. Explicada essa situação, vamos começar a dedução da equação de Clapeyron. Nós vamos partir justamente da condição de equilíbrio que nós vimos, e a equação de Clapeyron vai tentar buscar entender as condições dos equilíbrios de fase para quaisquer combinações entre sólido, líquido e vapor. Nesse caso aqui, a equação de número 1 apresenta uma variação infinitesimal, ou seja, um dg de I na fase alfa igual a um dg de I na fase beta, ok? O que nós vamos fazer neste momento é substituir a energia de Gibbs molar, como aparece aqui na equação 1, pela sua dependência com a temperatura e a pressão. Desta maneira, do lado esquerdo, V molar de I de alfa dP menos S molar de I de alfa dt. E, de modo semelhante, a gente tem a mesma condição para a fase beta. V de I de beta dP menos S de I de beta dt. O que eu quero saber de você nesse momento é se você é capaz de provar essa equação, que o dg é igual a VdP menos S dt. Se você consegue, pause o vídeo neste momento e tente fazer manualmente. Se você não consegue, acompanhe comigo agora este desenvolvimento. Então agora nós vamos fazer a prova dessa dependência de G com T e P. Nós vamos partir da definição da energia de Gibbs, ou seja, a energia de Gibbs é definida como H menos Ts. Nós também devemos aplicar nesse momento a derivada a ambos os lados desta equação, ou seja, dg igual a d de H menos Ts. E aí nós podemos abrir a derivada em relação ao que a gente aprendeu em cálculo. Então a gente vai ter dg dH menos d de t vezes s. Nesse momento, nós podemos usar também a definição da entalpia. Do seu curso de Termodinâmica 1, você deve ter visto que entalpia é escrita como U mais PV. Então, a gente pode reescrever desta maneira. Veja que onde está piscando aqui é a definição de U mais PV, ou seja, a entalpia. E aí nós podemos abrir de novo
conforme as regras do cálculo. Então, eu tenho dG igual a du mais dPv menos d de Ts. Nessa condição, nós podemos aplicar ainda mais um detalhe. Lembre-se que du foi escrito como na primeira lei da termodinâmica, ou seja, eu posso reescrever isso como Tds menos Pdv. Essa é a definição da energia interna. Agora que nós já aplicamos todas as informações necessárias, nós podemos utilizar só o cálculo. Então, nós vamos reescrever fazendo a derivada do produto. Então, a derivada do produto é a regra da cadeia. Então, nós temos da seguinte maneira: Tds menos Pdv mais Pdv mais Vdp, é o primeiro produto, menos Tds menos SDT. E aí, se você já observou, existem termos que se cancelam nessa equação, como, por exemplo, o TDS, temos mais e menos, e também o PDV. E aí, nós chegamos à equação final com os termos remanescentes, que dG é VDP menos SDT. Uma vez provada a seguinte equação, nós podemos avançar na definição da equação de Clapeyron. Então, nós temos aqui que a equação de número 2, ela apresenta termos semelhantes na derivada. Então, perceba que eu tenho dP aqui e aqui. Então, eu posso rearranjar esses termos como VDI de alfa menos VDI de beta dP igual a SDI de alfa menos SDI de beta dt. Agora, o que nós podemos fazer é separar as variáveis desta maneira. Então, a equação de número 4 fica escrita da seguinte maneira: dP dt é a diferença entre as entropias das fases dividido pela diferença do volume molar das fases. Nós podemos retornar à condição do critério de equilíbrio de fases e usar novamente G de I de alfa igual a G de I de beta para propor uma modificação na equação de número 4. Se nós aplicarmos a definição da energia de Gibbs, nós podemos escrever H de I de alfa menos T vezes SI de alfa igual a H de I de beta menos TS de I de beta. Perceba que os termos que compõem este numerador também aparecem aqui na equação de número 5. Então, eu posso reescrever esses termos de maneira a apresentar a subtração desta forma. Então, eu tenho S de alfa menos S de beta pode ser substituído pela diferença entre as entalpias das fases dividido por T. Então, agora, eu vou substituir o que foi marcado lá em cima no numerador por esta equação. Reescrevendo, nós temos dP dt é igual a uma subtração das entalpias das fases dividido por T vezes a variação do volume molar das fases. Esta é conhecida como a equação de Clapeyron. Essa equação ela é válida para qualquer condição de equilíbrio de fases, ou seja, a linha de sublimação, a linha de fusão e a linha de vaporização presentes no diagrama PT. A equação de Clapeyron mostra que o coeficiente angular de uma curva de coexistência de fases de um diagrama PT corresponde à variação da entalpia e do volume de transição de fase. Então, veja que eu rascunhei um diagrama PT aqui para nós compreendermos. O detalhe é: qualquer ponto sobre as linhas de coexistência de fases, como por exemplo este ponto aqui, se eu fizer uma derivada, ou seja, a inclinação desta linha, resulta neste valor da diferença das entalpias das fases dividido por T vezes a variação do volume molar das espécies em diferentes fases. E observe também que essa relação baseia-se em propriedades mensuráveis.
E foi com base nessa equação de número 7 que Clausius propôs uma relação matemática para a determinação da entalpia de vaporização de qualquer substância. Lembre-se que nós estamos considerando cientistas que estavam trabalhando na época da Revolução Industrial e o conhecimento, especialmente para a água na condição de vaporização, era importante para o desenvolvimento de máquinas movidas a vapor. Então, observem, esta é a imagem de Rudolf Clausius, que viveu entre 1822 e 1888 e propôs uma modificação na equação de Clapeyron. A equação de Clausius-Clapeyron, como o próprio nome já diz, refere-se a um caso particular de aplicação da equação de Clapeyron estudado por Clausius, no qual se aborda o equilíbrio líquido-vapor de uma substância pura. Então, a grande diferença entre os trabalhos desses dois cientistas, no caso de Clausius, ele abordou exclusivamente o estudo do equilíbrio líquido-vapor. E nós vamos passar agora a entender quais foram as 3 considerações feitas por ele para o desenvolvimento dessa nova equação. A primeira delas refere-se à condição do valor do volume molar. Veja que foi imposta por ele a condição em que o volume molar do líquido deve ser muito menor que o volume molar do vapor, ou que o volume molar do líquido seja aproximadamente zero. Essa condição é bastante importante porque, se nós observarmos a equação de Clapeyron, veja que no denominador existe uma subtração entre os volumes molares. E se essa subtração for igual a zero, nós teremos uma indeterminação na equação. Por isso, a primeira restrição refere-se a um cálculo que deve ser feito longe do ponto crítico. Vamos dar uma olhada por quê. Se você lembra da disciplina de Termodinâmica 1, o ponto crítico é este último ponto aqui da linha do equilíbrio líquido-vapor. Quando nós analisamos um diagrama do tipo pressão versus volume molar, lembre-se que havia essa condição aqui intermediária onde a gente tem 2 fases, ou seja, o equilíbrio líquido-vapor. E a gente sempre representava essa condição com uma linha de amarração aqui e esses 2 pontos, né? Então, o menor ponto refere-se ao volume molar do líquido e ao maior ponto o volume molar do vapor. Perceba que à medida que a gente vai se aproximando do ponto crítico, os 2 valores vão tendendo a ser iguais. Por isso que nós não podemos utilizar a equação de Clapeyron na condição do ponto crítico, porque neste ponto o volume molar da fase líquida é igual ao volume molar da fase vapor. A segunda condição usada por Clausius foi considerar uma equação de estado bastante simples para determinar a relação volume com pressão. Então, nesse caso aqui, a gente teria volume molar de I calculado como RT dividido por P, ou seja, a gente está usando a consideração de que este é um gás ideal. Substituindo a equação de número 9 na equação de número 7, que era a equação de Clapeyron, nós teremos o seguinte resultado. Então, a gente tem dP dt, como estava anteriormente, só que perceba que agora eu sempre vou marcar essa equação com uma pressão especial. Nesse caso, a gente está numa pressão de saturação, por isso P de I de Sat. Do lado direito da equação, a gente tem este P, que é originário da equação do gás ideal, o ΔH de vaporização, que era já da equação de Clapeyron, e o RT com um T ao quadrado. Esse T é proveniente da equação de gás ideal. Veja que a equação de número 10 é uma equação diferencial, então nesse momento, para nós resolvermos esse tipo de equação, a gente precisa separar as variáveis. Então, separando as variáveis, nós teremos dPi Sat dividido por Pi Sat,
igual a ΔH de vaporização dt sobre RT². Essa equação de número 11 é conhecida como equação de Clausius-Clapeyron. E essa equação é importante porque uma vez que nós estamos na condição do equilíbrio líquido-vapor, a gente tem como calcular a entalpia de vaporização de qualquer substância pura. Usando as regras do cálculo, nós também podemos escrever essa equação de uma outra maneira. Veja, aqui a gente tem dP de I de sat dividido por Psat. Usando a propriedade do cálculo, nós podemos utilizar a forma do dln de Psat. E aqui nós temos dt dividido por t², que a gente pode reescrever como menos d de 1 sobre t. Dessa maneira, temos dln de Psat igual a menos ΔH de vaporização sobre R de 1 sobre t. Por fim, a terceira condição necessária para a resolução dessa equação diferencial de número 11 é garantirmos que esse ΔH de vaporização que aparece aqui, ele é independente da temperatura. Por quê? Lembre-se que quando nós resolvemos uma equação diferencial, nós precisamos aplicar uma integral do lado esquerdo e uma integral do lado direito. Como a gente sabe, o ΔH de vaporização de uma substância pura depende da temperatura. Então, a priori, nós deveríamos manter esse ΔH de vaporização, evidenciando a sua dependência com a temperatura dentro da integral. No caso da simplificação da equação de Clausius-Clapeyron, isto foi considerado como uma constante. Então, tanto o ΔH de vaporização quanto o R podem sair dessa integral. Aplicando os limites para duas pressões conhecidas e duas temperaturas conhecidas, a equação de número 11 resulta na seguinte forma. Então, nós temos ln de P2sat dividido por P1sat igual a menos ΔH de vaporização da espécie I sobre R multiplicado por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Uma outra informação bastante importante da equação de Clausius-Clapeyron é que nós podemos verificar aqui na equação de número 11 que se nós fizermos um gráfico de ln de Psat em função de 1 sobre t, a inclinação dessa curva ela é negativa. Então, a gente tem uma derivada negativa, provavelmente essa curva terá uma inclinação negativa, e o mais interessante é que nós teremos sempre, para substâncias puras, uma reta de inclinação negativa. Então, vamos dar uma olhadinha nessa conclusão aqui. Observando as equações 11 e 12, é possível notar que as curvas de pressão de vapor correspondem a linhas retas se ln de P é plotado em função de 1 sobre t, e a inclinação dessa reta corresponde a menos ΔH de vaporização sobre R. Isso mostra como que nós podemos utilizar dados de pressão de vapor em função da temperatura e obtermos de uma forma bastante simples o ΔH de vaporização de qualquer substância pura. Veja aqui nesse gráfico que nós temos alguns exemplos, como é o caso para a água, para o CO2, para o argônio e também para o gás nitrogênio. O fato de que todas as substâncias puras conhecidas em uma região de duas fases, do tipo líquido-vapor, obedecem à equação de Clausius-Clapeyron, isso dá uma validade geral para a primeira e para a segunda lei da termodinâmica. Lembre-se que nós utilizamos para a obtenção dessas equações aquilo que nós vimos na aula de número 1, que era o equilíbrio de fases em função de T e P, e aí quem comandava o equilíbrio de fases é a energia de Gibbs. Lembre-se que a origem da energia de Gibbs vem da junção da primeira e da segunda lei. E nós vimos que, se nós considerarmos isso para as substâncias puras, e como nós vimos na aula de hoje, todos os gráficos de ln de P em função de 1 sobre t são retas, isso dá uma validade geral para a primeira e para a segunda lei da termo. Uma outra explicação bastante importante
é referente ao ΔH de vaporização considerado na equação de Clausius-Clapeyron. Se você observar este gráfico que aparece aqui na sua tela, nós temos temperatura em função do ΔH de vaporização de uma substância pura. Veja que o ΔH de vaporização ele tende a diminuir com o aumento da temperatura. É claro, você precisa de muito menos energia para passar uma substância de uma fase líquida para a fase vapor, quanto mais próximo você estiver da condição crítica. E é por isso que no ponto crítico, que o ponto crítico está aqui, a gente tem um ΔH de vaporização tendendo a zero. Por fim, vamos relembrar aqui as 3 imposições feitas por Clausius à equação de Clapeyron quando aplicadas ao equilíbrio líquido-vapor. Então, a primeira consideração foi volume molar do líquido sendo muito menor que o volume molar do vapor, ou seja, essa equação é válida para condições longe do ponto crítico. Número 2, nós vamos utilizar uma equação bastante simples para descrever a dependência do volume molar do vapor com a pressão, usando para esse caso a equação de gás ideal, PV/nRT, e por fim, que o ΔH de vaporização não depende da temperatura. Nessa última parte da aula, eu gostaria de explicar qual é a comparação da equação de Clausius-Clapeyron com a equação de Antoine. Para isso, se nós integrarmos a equação de Clausius-Clapeyron e reescrevê-la da seguinte maneira, nós temos Ln de Psat igual a uma constante menos ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T. Essa equação é como se fosse a equação da reta que relaciona temperatura e pressão de saturação para uma substância pura. Porém, existe uma outra equação bastante utilizada e que nós vamos utilizar no curso a partir da aula de número 14, que é a equação de Antoine. Ela também relaciona a pressão de saturação com a temperatura. Nesse caso, a equação tem o seguinte formato. Ln de Psat é igual a A menos B dividido por C mais T. Essa equação de Antoine, ela consegue descrever melhor o comportamento de Psat em função da temperatura para uma substância pura do que a equação de Clausius-Clapeyron. Por quê? Como eu mostrei há pouco, a condição de Clausius-Clapeyron ela impõe 3 restrições. Não pode estar próximo do ponto crítico, não pode utilizar outra equação senão a equação de gás ideal e o ΔH de vaporização ser uma constante. A equação de Antoine consegue descrever melhor a linha do equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura, pois ela é uma equação empírica que depende de 3 parâmetros, sendo eles o A, o B e o C. Esses parâmetros você consegue no final de livros de termodinâmica em tabelas e você vai encontrar lá para diferentes substâncias os valores de A, B e C. É importante você perceber que essa equação ela é uma boa função matemática do tipo exponencial. Por isso que a gente consegue ter uma boa relação entre Psat e temperatura. Em comparação com a equação de Clausius-Clapeyron, que apresenta várias restrições, nós não temos esse bom comportamento da descrição do equilíbrio líquido-vapor. Porém, quando a forma de uma equação empírica reflete a física básica envolvida no fenômeno que ela está tentando descrever, ela tende a funcionar melhor. É claro, a equação de número 15 é uma excelente equação matemática para descrever aquele comportamento exponencial. Contudo, a equação de Clausius-Clapeyron tem bastante base teórica e ela consegue nos fornecer o valor do ΔH de vaporização para uma substância pura. No próximo vídeo do canal, você encontrará um exercício de aplicação da equação de Clausius-Clapeyron para determinar a entalpia de vaporização de uma substância pura, usando para isso o Excel. Espero que tenha ficado claro para você, na explicação da aula de hoje, as equações de Clapeyron e Clausius-Clapeyron e também a equação de Antoine, mas caso você tenha alguma dúvida neste conteúdo, deixe aqui nos comentários que a gente responde para você. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, não esquece de dar o joinha
e se você é novo aqui no canal, clicar no botão inscrever-se. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.